Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo Belotto na área aqui do Crítico Sem Créditos. E hoje eu vou falar sobre ele, Premonição 6, Laços de Sangue, né? O filme recente que está em cartaz nos cinemas, o mais novo filme aí da franquia Premonição. Franquia essa que foi muito popular nos anos 2000, né? Iniciando lá com Premonição, acho que se eu não me engano é de 2000 mesmo, né? Uma franquia que foi muito popular e teve um hiato desde o Premonição 5, né? A gente tem alguns anos aí que não tinha um filme de premonição e sinceramente eu acho que esse hiato, essa pausa foi muito bom pra franquia. Porém, muito mais simples do que enganar a morte e sobreviver é você se inscrever nesse canal, dar o like no vídeo que ajuda bastante e assinar o sininho das notificações pra saber as novidades sempre que eu postar vídeos novos por aqui. Mas bora lá, eu vou falar sobre o filme, mas não se preocupe que esse vídeo não vai ter spoilers, tá? Não vou estragar a surpresa de ninguém. E aqui na história a gente acompanha a jovem Stephanie que começa a ser atormentada com uma visão, né? Uma premonição, um sonho que ela tem ali de um acidente que ocorre numa torre, num restaurante chique. E aqui já vai um ponto legal do filme, né? Que ele é original nesse sentido, né? Porque o sonho não é necessariamente dela. Ela tem essa premonição, essa visão, mas não é ela que tá vivenciando aquilo. Isso é interessante, é um pouco diferente dos outros filmes. Se eu não me engano, todos os outros filmes era o próprio protagonista que vivia uma experiência com ele e a partir daí se desenrolava, né? As regrinhas de premonição. Aqui já começa um pouquinho diferente. E aqui um ponto positivo em relação à Premonição 6, né? Que pelo menos eu acho que ele tem um quesinho de originalidade, apesar de seguir boa parte da fórmula dos outros filmes, que afinal de contas é o que a gente gosta mesmo, mas ele traz um pouquinho de ar original. Não vou entrar tanto nos meandros, nos detalhes para não estragar a surpresa, mas inclusive tem algumas revelações que acontecem durante o filme que eu achei bem boas, me pegaram de surpresa. Você fala, caramba, não esperava que isso estava acontecendo. Ele traz esse quê, né? Outro ponto de originalidade é a questão dos próprios protagonistas ali. Aqui, diferente de alguns outros filmes, a gente tem uma família que começa a ser perseguida ali pela morte. Eu acho isso legal, porque gera uma dinâmica um pouquinho diferente. Nos outros filmes, pelo menos, a gente tinha pessoas que se conheciam, obviamente, tinham amigos ali, mas sempre tinha algum outro que não era daquele núcleo ali, pessoas que eram um pouco de... No próprio primeiro filme, por exemplo, Acidente de Avião, tinha pessoas desconhecidas ali. E aqui é um pouco diferente, porque são todos famílias que começam a ser perseguidos por essa maldição, né, por tal da morte, inclusive. Então gera um senso de preocupação um pouco diferente do que a gente tinha visto em outros filmes. E apesar de ter esse tom de originalidade do filme, ele consegue também fazer uma boa homenagem a tudo que a gente viu anteriormente, né? Pra quem gosta da franquia, tem algumas referências bem legais ali, depois de repente eu faço um vídeo só com as referências, mas se você ficar um pouquinho mais atento, você começa a pegar algumas coisas, inclusive na cena final, é com certeza uma referência muito legal pra quem tá assistindo. E Premonição 6 entrega o que a gente espera de um filme de premonição, né? Que é o entretenimento. Ele tem algumas questões de roteiro ali, que você pode achar vários furos, várias questões ali, mas sinceramente eu não me importo tanto com isso, desde que a gente tenha boas cenas de morte, um filme divertido, fluido e com bons personagens, que é o caso do Premonição 6. Eu gosto dos personagens ali, por exemplo, o personagem do Eric Campbell, que eu acho que é um bom, meio que um alívio cômico ali, né? Inclusive, até é bom fazer esse parênteses, que o filme tem um pouco mais de humor. Eu dei risada em alguns momentos, mas não de risada, aquela risada involuntária. Realmente o filme entendeu o que ele é, um filme que é divertido, mas não pode se levar tão a sério assim. Então ele tem algumas piadas que acontecem, inclusive com esse personagem, que gerou umas risadas minhas que eu achei bem legal e contribuiu para esse lado de entretenimento do filme. A protagonista Stephanie aqui não é a das mais carismáticas, não é a melhor protagonista de todos os filmes de premonição, mas também não compromete. Acho que ela cumpre o papel ali e o roteiro também ajuda porque ele é bem fluido. E ainda sobre o elenco, é legal destacar a participação do Tony Todd numa cena bem emocionante. Para quem sabe dos bastidores ali, ele estava, né, nas gravações do filme, foi o último trabalho dele no estágio de câncer terminal, né? Então ele faz uma cena ali com alguns discursos e é bem profundo aquilo, porque a temática é sobre a morte do filme. Isso vai bem a calhar ali e é tipo, eu ia falar um recurso, mas não falando de forma negativa, mas eles utilizam muito bem esse recurso, digamos assim, de ter uma pessoa nessa condição e um ator que é muito querido até no meio do terror, inclusive, né? Ele foi o Candyman, ele participou de vários outros filmes de premonição, então a participação dele aqui é realmente muito boa e faz sentido durante a trama, né? Meio que um ponto central ali para as pessoas entenderem meio que mais ou menos como funciona aquilo. E ele serve também como uma forma de link com outros filmes, citando outros filmes. Você não precisa necessariamente assistir todos os premonições para entender, mas ele faz umas referências que são legais. Inclusive depois eu fui pesquisar algumas coisas que eu não lembrava tanto sobre a franquia e a participação dele realmente é muito boa. Tem filmes que fazem isso muito bem, eu lembro até do próprio do Velozes e Furiosos, né, o 7, depois da trágica morte do Paul Walker. Só que no caso ali, o Paul Walker já tinha falecido no meio das gravações, né? Então eles utilizaram aquela cena dramática, né, do It's been a lonely. Inclusive, nossa, desculpa pela essa cantoria. Sem a participação do Paul Walker, a participação do Paul Walker aqui é diferente, né? Porque o próprio ator fala e faz uma reflexão sobre a questão da morte, aproveitar a vida e realmente escorreu uma lágrima aqui. Mas em resumo é isso, Premonição 6, Laços de Sangue é uma boa adição pro universo e pra franquia de premonição.
Premonição, mais um bom filme aí de uma franquia que tem uma boa média, né, em geral, assim. Eu acho até que o quarto seja um pouquinho abaixo, mas em geral são filmes divertidos que tinham entregado, e esse Premonição 6, acho que esse respiro fez muito bem, porque acabando dando novo gás pra franquia. Hoje tá indo muito bem de bilheteria, as pessoas estão olhando novamente com carinho pra Premonição 6, e como eu falei, o filme entrega o que a gente espera de um filme: mortes divertidas, mortes criativas, exageradas em algum momento, sim, né, mas, por exemplo, são exageradas, mas não são mal feitas, né, tem uma questão de CGI ou outro ali, que eu vi pessoas reclamarem, mas não me incomodou. Eu acho que dentro da proposta dele tá muito bem entregue. Mas é isso, pessoal, essa foi minha visão sobre Premonição 6, comente aí o que você achou, se você assistiu o filme, e se você ainda não assistiu, corre lá pra ver, que eu recomendo, que é um filme que é um bom entretenimento. Pedinho rápido que eu sempre faço: se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, dê seu like que ajuda bastante aqui o canal, e assine o sininho das notificações pra saber as novidades sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Aproveita também e me siga nas minhas redes sociais, que eu sempre posto coisas legais e conteúdos de cinema. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, pessoal, valeu, tchau, tchau!